Você sabia que algumas ideias, por mais atraentes que possam parecer, podem ser verdadeiros venenos para a fé? Desde os primórdios do cristianismo, as heresias têm desafiado as bases da doutrina cristã, trazendo confusões, divisões e até mesmo colocando em xeque a verdade. Mas o que exatamente são heresias? Elas não são apenas erros aleatórios, mas sim crenças cuidadosamente elaboradas que, embora pareçam novas, carregam antigas estratégias de distorção. Hoje nós vamos explorar como essas ideias enganadoras desafiaram os primeiros cristãos e continuam a infiltrar-se nas igrejas e nos lares até o dia de hoje. Nós vamos desvendar por que elas não são apenas desvios teológicos, mas são verdadeiros ataques à essência da fé cristã. Você vai descobrir como identificar essas ameaças sutis e, mais importante, como se defender, como defender a sua fé com ousadia e com sabedoria. Prepare-se para uma jornada que vai muito além daquilo que você já ouviu. Afinal, o conhecimento é a melhor arma contra o engano. Fique conosco e tenha sua fé fortalecida pela palavra de Deus. Paz do Senhor, amados. Esse é o canal Espaço EBD e é um prazer tê-lo conosco. Hoje nós daremos início ao estudo das lições do primeiro trimestre de 2025, com o tema geral, Em Defesa da Fé, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. A revista desse trimestre é comentada pelo pastor Ezequias Soares, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo. O pastor Ezequias Soares é graduado em hebraico pela Universidade de São Paulo e mestre em ciências da religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, e também atual presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Bíblica do Brasil. Com a completa certeza de que esse trimestre será de copiosas bênçãos, hoje nós iniciaremos nosso estudo tratando da primeira lição desse trimestre sob o título Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. A leitura bíblica em classe se encontra em 3 passagens da Bíblia Sagrada. A primeira, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 28 ao 30. Após isso, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 ao 16. E depois, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. O texto nos diz: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas cada um de vós. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Amados, os objetivos propostos dessa lição são 3. Primeiro, identificar as ameaças de hereges que assolam a igreja nos últimos dias. Segundo, apresentar o conceito de apologética cristã. Terceiro, definir o que são heresias. A verdade prática da nossa lição nos diz: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. O primeiro ponto da nossa lição tem por título As ameaças dos lobos vorazes. Veja, irmãos, que a metáfora dos lobos vorazes usada pelo apóstolo Paulo em Atos capítulo 20, versículo 29 ao 30, revela uma das mais sérias ameaças à igreja de Cristo. Os falsos mestres e doutores que se filtraram sutilmente no meio do povo de Deus. Paulo, ao se despedir dos líderes da igreja de Éfeso, advertiu com lágrimas sobre o surgimento de indivíduos que, embora parecessem parte do rebanho,
carregariam entre si intenções extremamente destrutivas. Esses lobos, como descrito, não são predadores de fora, mas sim de dentro da própria comunidade cristã, o que os torna ainda mais perigosos. Veja, a função pastoral, enfatizada por Paulo aqui, é justamente a função de proteger o rebanho de Deus contra esses perigos. Ele usa os termos como alimentar, apacentar, para descrever o cuidado que os líderes precisam ter para preservar a pureza da doutrina e o bem-estar espiritual dos crentes. Tal missão exige não apenas conhecimento teológico, precisamos entender isso, irmãos, mas também um discernimento espiritual. Exige coragem para enfrentar os confrontos que virão. Jesus já havia alertado sobre os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que por dentro são lobos devoradores. Está em Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 20. Essa mesma vigilância é necessária hoje em dia, em um tempo de ampla disseminação de ideias, tanto no púlpito como também no ambiente virtual. Nós vemos essa necessidade constante de vigilância. O uso da expressão por parte do apóstolo Paulo, depois da minha partida, não aponta apenas para a sua morte iminente, mas também para a continuidade dessas ameaças no futuro, no tempo que nós estamos vivendo. Ele sabia que o rebanho enfrentaria desafios progressivos. Ele sabia que o afastamento da sã doutrina seria uma realidade constante na igreja do Senhor. A metáfora dos lobos vorazes reflete exatamente a ação destrutiva de indivíduos que distorcem a verdade para benefício próprio. Eles são movidos por ganância, são movidos por vaidade, movidos pelo desejo do poder. A advertência do apóstolo Paulo não foi apenas um alerta imediato, mas era uma profecia sobre como a igreja do Senhor precisaria lidar com essas questões até o retorno de Cristo. Amados, a Bíblia nos ensina que esses falsos mestres não surgem do nada. Eles se infiltram lentamente, eles vão atraindo seguidores com discursos sedutores, discursos que são aparentemente espirituais, mas eles distorcem a palavra de Deus. Eles utilizam palavras persuasivas, mas as suas verdadeiras motivações são egoístas. São motivações voltadas para a destruição do corpo de Cristo. Veja o que a Bíblia nos diz na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo de número 3 e 4. O texto diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se ou voltando às fábulas. Veja também que a palavra do Senhor vai nos dizer, Judas na sua carta descreve, os homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus, mostrando que eles pervertem até mesmo os conceitos mais fundamentais do Evangelho. É por isso, irmãos, que é imprescindível que os cristãos desenvolvam um conhecimento sólido das Escrituras, desenvolvam uma fé fundamentada na verdade. É aí que entra a apologética. Essa apologética, como destacada no texto, é uma ferramenta indispensável nesse contexto. Não se trata apenas de defender a fé, mas de proteger os crentes contra os erros doutrinários. Proteger os crentes contra práticas que desviam da vontade de Deus. Pedro ele nos exorta a santificar Cristo como Senhor em nossos corações, estando sempre preparados para dar razão à esperança que há em nós. Essa preparação não é opcional. Direi novamente, essa preparação não é opcional, é extremamente necessária, é uma necessidade vital para que nós resistamos às investidas desses lobos vorazes. O surgimento de falsos mestres dentro da igreja não precisa e não deve surpreender aos crentes. A Escritura já nos diz, já nos alerta, a palavra do Senhor repetidamente nos mostra, o próprio Jesus em seus ensinamentos apontou acerca do joio e do trigo. Eles cresceriam juntos até o tempo da colheita. Amados, isso nos mostra que a presença do mal dentro do contexto cristão é uma realidade permitida temporariamente por Deus, mas é uma realidade que será, no tempo certo, corrigida pelo próprio Deus. No entanto, enquanto isso, somos chamados a vigiar, chamados a discernir, chamados a combater essas influências com o poder do Espírito Santo e a autoridade da palavra de Deus. Um outro ponto que nos chama muita atenção é acerca da origem desses falsos mestres. E sobre esse ponto merece a nossa reflexão. Veja que eles surgem dentre vós mesmos, disse o apóstolo Paulo. Eu sei que dentre vós mesmos surgirão. Paulo disse indicando que aqueles que começaram bem as suas caminhadas podem ser corrompidos pelo orgulho, ser corrompidos pela falta de vigilância, ser corrompidos pela
busca de interesses pessoais. Essa é uma realidade, amados, que nos chama a um constante autoexame, uma dependência contínua de Deus, uma vida de comunhão genuína com os irmãos na fé. A humildade, a submissão, a direção do Espírito Santo, elas são indispensáveis para que nós evitemos de nos tornar agentes do engano. E isso é muito sério. O ponto número 2 da nossa lição nos diz o que é apologética. Veja, amados, a apologética cristã fundamentada em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, como nos traz o texto, nos convida a estarmos sempre preparados para dar razão da nossa fé, mas com mansidão e temor. Esse preparo não é apenas uma questão intelectual, ela envolve o coração transformado pelo Espírito Santo. Defender a fé cristã não é atacar ou humilhar aqueles que discordam de nós, discordam da palavra de Deus, mas é buscar apresentar a verdade de Cristo de maneira amorosa, de maneira respeitosa. Afinal, o próprio Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos, a orar por aqueles que nos perseguem. Esse amor, ele precisa ser a base de toda defesa da fé, pois é por meio desse amor que nós mostramos que pertencemos evidentemente a Deus. Amados, no contexto bíblico, a defesa da fé era algo essencial. Os cristãos primitivos viviam em um ambiente hostil, cercado por falsas acusações, cercado por perseguições. O apóstolo Pedro, ao escrever a sua carta, ele exortava os crentes a se manterem num bom testemunho, mesmo diante de situações adversas. Essa postura, ela era crucial, porque não bastava ter uma boa argumentação, era necessário que a vida do cristão refletisse a verdade que ele proclamava. Nos dias de hoje, não é diferente. O apóstolo Paulo escreveu, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 ao 3, nós devemos ser uma carta viva, visível a todos, para que mesmo aqueles que se opõem sejam confrontados pelo nosso bom comportamento em Cristo. A apologética, ela não se limita à defesa contra acusações externas, mas também serve para fortalecer a fé daqueles que creem. Muitas vezes cristãos enfrentam dúvidas, enfrentam desafios internos, especialmente em um mundo que constantemente questiona a validade das Escrituras, questiona a relevância da fé. Por isso, irmãos, é essencial que a apologética seja usada não apenas para refutar objeções, mas para edificar, para encorajar os crentes, para mostrar que a fé cristã é fundamentada em fatos históricos, profecias cumpridas, na transformação que o Espírito Santo opera na vida daqueles que creem. Glória a Deus. Além disso, a apologética tem um papel evangelístico. Muitos rejeitam o cristianismo não por falta de evidências, mas pela má compreensão, talvez conceitos preconcebidos. Responder com paciência, com clareza às objeções pode abrir portas para que as pessoas conheçam a verdade. Quando Paulo escreve a Tito, no capítulo 1, versículo 9, ele nos ensina que é dever dos líderes da igreja refutar aqueles que contradizem a sã doutrina. Mas isso se aplica a todos os crentes em um nível prático. Sempre que apresentamos a verdade bíblica com graça, nós estamos colaborando para que outros tenham a oportunidade de conhecer a salvação em Cristo. Entretanto, amados, nós precisamos nos lembrar que o êxito da apologética não depende exclusivamente da nossa habilidade argumentativa. Jesus nos prometeu o auxílio do Espírito Santo. É Ele quem nos guiaria em toda a verdade, como o nosso Senhor e Salvador nos disse. Ele é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Assim, a nossa confiança não precisa e não deve estar na nossa sabedoria, mas sim no poder de Deus que transforma os corações. A oração, ela deve preceder e acompanhar todo o esforço apologético, pois é Deus quem dá o crescimento. Louvado seja o nome do Senhor. A verdadeira apologética, ela é marcada pela humildade. Reconhecer que nós não temos todas as respostas, que nós somos limitados, é um ato de dependência de Deus. Nossa missão não é vencer debates, mas ganhar almas para Cristo. Por isso é importante, amados, estar atentos ao contexto e à necessidade de cada pessoa. Nós precisamos muitas vezes adaptar a mensagem sem comprometer a verdade, como Paulo fez em Atenas, quando ele usa o altar do Deus desconhecido como ponto de contato para aquele povo. A gente precisa muitas vezes buscar formas de comunicar o evangelho de maneira relevante, de maneira eficaz, sem negar a sua verdade. Em última análise, irmãos, a apologética é um reflexo do amor de Deus. Ele nos chamou para sermos luz do mundo e sal da terra.
E isso inclui estar preparado para compartilhar a razão da nossa esperança. A cada argumento apresentado, cada dúvida respondida, nós precisamos ter em mente que nosso objetivo final é glorificar a Deus, é levar pessoas a um relacionamento com Ele, que nós possamos ser fiéis a essa tarefa que Deus nos confiou, tendo a certeza de que Deus usará os nossos esforços para avanço do seu reino. O ponto 3 da nossa lição nos diz o que são as heresias. Bom, amados, heresias na perspectiva bíblica são desvios doutrinários que comprometem a unidade da fé cristã. Elas deturpam a verdade revelada na palavra de Deus. A palavra heresias deriva do termo grego airesis, que originalmente significa escolha, partido. No Novo Testamento, esse termo assume uma conotação extremamente negativa. Ele se refere a divisões, a falsas doutrinas que ameaçam a integridade espiritual da igreja, que desviam os crentes do caminho estabelecido por Cristo. O apóstolo Paulo, em suas epístolas, frequentemente adverte contra esses perigos. Ele enfatiza a importância de preservar sã doutrina e de combater os ensinamentos que geram dissensão no corpo de Cristo. A essência das heresias está exatamente em sua capacidade de desviar os corações, de desviar a mente dos fiéis. Ela substitui a verdade por mentiras convincentes, mas espiritualmente prejudiciais. Jesus Cristo, durante seu ministério terreno, ele já havia advertido sobre os falsos mestres, falsos profetas. Viriam como lobos em pele de cordeiro. Mateus capítulo 7, versículo 15 diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Amados, esses indivíduos, eles se infiltram no meio da igreja. Eles promovem ensinos que, à primeira vista, poderiam até parecer corretos, espirituais, mas na realidade conduzem à ruína espiritual. A ênfase na Trindade, na divindade de Cristo, na salvação pela graça mediante a fé, são fundamentos inegociáveis na fé cristã que frequentemente se tornam alvos de distorção pelas heresias. No contexto da igreja primitiva, os apóstolos enfrentaram diversas formas de heresias. Entre elas estavam o gnosticismo, que negava a plena humanidade de Cristo, promovia a ideia de que a salvação era alcançada por meio do conhecimento especial, e o judaísmo legalista também, que tentava impor a observância da lei mosaica como condição para a salvação, em contradição com o evangelho da graça. Essas e outras heresias não apenas causavam confusão teológica, mas também criavam divisões dentro da comunidade cristã e, com isso, enfraqueciam a unidade pela qual Cristo orou em João capítulo 17. Amados, é crucial que nós entendamos que as heresias não surgem como ataques externos claros e facilmente identificáveis. Não, elas frequentemente emergem dentro do próprio ambiente cristão, como alertado por Paulo em Atos capítulo 20, versículo 29 e 30. Eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Veja, dentre vocês mesmos, diz Paulo, se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Isso mostra, irmãos, que a batalha contra as heresias exige vigilância contínua, exige um discernimento espiritual. Não se trata apenas de conhecer o erro, mas de estar firmemente enraizado na palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Além disso, irmãos, as heresias geralmente exploram áreas de fraqueza humana, como orgulho, desejo por novidade, busca por experiências espirituais fora dos parâmetros bíblicos. Pedro descreve os falsos mestres como aqueles que explorarão vocês com histórias inventadas, fábulas, revelando o caráter manipulador desses indivíduos. Esses ensinos apelam muitas vezes para o ego humano, oferecem atalho para a espiritualidade, oferecem uma versão mais fácil, entre aspas, do evangelho. Um evangelho que elimina o chamado à santidade, um evangelho que não carece de renúncia a si mesmo. A resposta bíblica a essas heresias é tripla: ensino correto, disciplina e amor. O ensino correto envolve a proclamação fiel das Escrituras. A palavra de Deus é quem equipa os crentes com o discernimento necessário para perceber o erro. A disciplina é aplicada com sabedoria e justiça. É essencial para proteger a igreja daqueles que persistem em espalhar as falsidades. Por fim, irmãos, o amor deve ser o motivador de todas essas ações, pois o objetivo não é
apenas corrigir o erro, mas é restaurar os indivíduos ao caminho da verdade. Amados, as heresias são um lembrete constante da necessidade de vigilância espiritual, da necessidade de fidelidade à palavra de Deus. Elas nos desafiam a aprofundar o nosso conhecimento nas Escrituras, a cultivar uma vida de oração, uma vida de comunhão com o Espírito Santo, a permanecer firmes na fé que uma vez foi entregue aos santos. A igreja, ela é chamada a ser uma coluna e fundamento da verdade. É chamada para cumprir esse papel e por isso deve rejeitar qualquer ensino que desvie da mensagem pura e simples do Evangelho de Jesus Cristo. Cada crente, individualmente ou em comunidade, precisa se esforçar para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, guardando com zelo o tesouro da verdade divina. Amados, que Deus te abençoe. Se você gostou desse esboço da lição de número 1, deixe um comentário, curta este vídeo, compartilhe e considere se inscrever no canal para que você não perca nenhuma de nossas atualizações. Que Deus te abençoe.